A canalhagem, vou chamar de canalhagem, nem sei se existe. Mas o povo canalha, eles não gostam de ficar de fora do BG, então nós vamos mostrar a cara deles. Um flagrante que provocou revolta nas redes sociais. Agora quem investiga é a polícia, tá? Caso de polícia. Um homem que aparece nu, pelado, nu com a mão no bolso, no meio da rua, na região metropolitana São José dos Pinhais. Uma jovem passa pelo local, pega o celular e pimba, grava tudo e faz um boletim de ocorrências. A nossa equipe do Balanço Geral, que não tem medo de cara feia, foi até a casa desse suspeito. Na casa dele. Até porque ele não fica só pelado no meio da rua, né? Ele faz mais coisa. Veja o que aconteceu, Balança. Nos últimos dias, o relato de uma jovem nas redes sociais repercutiu. A imagem que ela fez de um homem nu do lado de fora do carro, em São José dos Pinhais, gerou revolta em centenas de pessoas. A jovem é a Jaqueline Silva de Lima, de 20 anos. Ela conta o susto que teve ao perceber o que estava acontecendo. Ele estava dentro do carro sentado, de pernas abertas. No momento que eu avistei, ele estava, né, fazendo gestos obscenos, só que ele parou o carro e saiu do carro e ficou na frente e continuou fazendo, sem nada por baixo. Eu fiquei um pouco de medo. Nunca que a gente vai imaginar que vai acontecer com a gente. E foi na manhã de segunda-feira, quando a Jaqueline estava voltando do posto de saúde para ir para casa, se preparar para ir trabalhar, que ela se deparou com uma cena aterrorizante. Foi exatamente aqui, na rua Madre Teresa Calcutá, no Jardim Guatupê, em São José dos Pinhais, que isso aconteceu. Ela vinha por essa rua quando exatamente nesse local um homem estava do lado de fora do veículo sem a parte de baixo da roupa. Mais do que isso, ele estava se masturbando na frente dela. Numa questão de segundos, ela conseguiu o celular, tirar uma foto dele, porque, segundo ela, as irmãs dela passaram pela mesma situação. Eu tive essa ideia por causa da minha mãe, que aconteceu com minhas irmãs. Daí a minha mãe falou para as meninas assim, por que vocês não tiraram foto? Logo depois, o homem sumiu, mas a Jaqueline ficou sabendo que outras jovens da região passaram por isso. Nem pensei em ligar para a polícia, porque no momento não ia dar tempo até a polícia chegar, né? Poderia acontecer alguma coisa comigo. Daí eu só tirei, pensei, tira foto, Jaqueline, tira foto, porque, né, a minha mãe já tinha falado até que já aconteceu com muitos outros garotos já, tem muitos garotos que já viu isso já. Mas afinal, quem é esse homem? Ele tem algum distúrbio? Qual o motivo de ter saído do carro e praticado esse ato? A Jaqueline não o viu depois do que aconteceu, mas registrou o boletim de ocorrência na delegacia de São José dos Pinhais. Fiz o boletim de ocorrência, a polícia já deve estar indo atrás. E depois dos relatos que nós tivemos da Jaqueline, outras mulheres já procuraram a RIC Record TV, falando que foram vítimas do mesmo homem em situações bastante parecidas. E nós então fomos procurar por ele, tentar entender quem é ele e por que está cometendo esse tipo de crime. E as respostas você confere a partir de agora. No endereço que conseguimos, bato na campainha 1, 2, 3 vezes até que um homem nos atende. Não mostramos o rosto dele, mas ele é o dono do carro que aparece. Só não é o homem das imagens, é o pai dele. Ele conta que a polícia esteve na casa procurando pelo filho. O senhor está sabendo de uma situação do seu filho? Estou sabendo. Imagino que o senhor ficou um pouco assustado aqui quando viu a polícia chegar aqui. Aí parou aqui, daí. Aí eu fui vir falar com eles. O que eles relataram para o senhor nesse momento? Falaram que foi cronada a placa do meu carro e estão praticando roubo. Isso é que falaram. Eu acho que não quiseram assustar o senhor de alguma maneira. O senhor ficou sabendo pela televisão mesmo? Não, por ele. Aí ele falou depois o que tinha acontecido? Ele explicou para a mãe dele aí o que aconteceu. Eu pergunto ainda sobre o filho. Quem é ele e se tem algum problema de saúde que poderia justificar o que aconteceu? Ele tem algum problema, assim, não sei, de cabeça, algum transtorno? Super inteligente, super esperto. O pai diz que o filho tem 30 anos, trabalha, só que está em férias, mas faz alguns bicos com o carro dele, já que o carro do filho está na oficina, mas nunca pensou que o rapaz pudesse ter feito algo errado. Ali é um rapaz tranquilo, né? Legal, tranquilo. Ele sempre teve um serviço legal, sempre foi aceito no serviço.
Eu também pergunto se o filho já usou ou pode ser usuário de drogas. Desculpa perguntar para o senhor, né? A gente veio mais porque a gente ficou sabendo do carro. Ele usa algum tipo de droga ou não? Não. O menino... Não, normal. Eu nunca correu esse tipo de coisa com nós, não. Por fim, eu pergunto se o filho saiu. Ele diz que foi ajudar um amigo, mas não tinha voltado para casa ainda. O homem ficou bastante abalado e diz que acredita que foi um momento de erro cometido pelo filho, pois nunca ficou sabendo de nada parecido. Eu arrisco em dizer ainda, que foi um segundo ou minuto de bobeira dele. Simplesmente uma vacilada dele, vacilou legal. O caso é investigado pela Polícia Civil de São José dos Pinhais, que já tem as informações sobre o rapaz e deve encaminhá-lo logo para ser ouvido na delegacia. O seu filho, assim, ele nunca teve nenhum tipo de problema, assim, não teve... Nunca. Sempre foi um rapaz tranquilo? A primeira enrascada que ele... Fiquei sabendo, né? Não sei ainda de jeito o que aconteceu. Jamais vou duvidar de um pai, jamais. Mas o pai sempre vai olhar com menos agressividade ou não vai olhar com tanta recriminação assim em cima de um filho, com tanta suspeita, concorda? Mas essa imagem é estranha, você vê que ele vira assim lá do outro lado da rua para o carro e faz isso aí que você está vendo. E segundo algumas mulheres aí da região, não é a primeira vez. É aí que a coisa complica. Não seria a primeira vez. E por ironia do destino, numa rua com o nome de santa, né? Madre Teresa de Calcutá. Olha isso. Olha que coisa. Total paradoxo é ali. O que está acontecendo então com esse rapaz? Ele está em desequilíbrio psicológico? É tarado mesmo? Quer ver? O repórter Lúcio André, ele conversou com uma moradora lá de São José dos Pinhais, que também foi vítima de um tarado. Só que esse tarado da vez estava numa moto. É o mesmo? Não é? É outra pessoa? E aí? Balança. Esta moça estava indo trabalhar por volta das 8 horas da manhã no bairro Afonso Pena, aqui na região metropolitana de Curitiba, quando de repente teve esta surpresa inusitada no momento em que estava saindo de casa. Como é que foi esse encontro aí que te assustou muito? Então, eu saí de casa por volta das 7h55 e fui em direção ao ponto onde eu pego o ônibus. Chegando lá, alguns carros, assim que eu parei, alguns carros começaram a passar e buzinar. Eu estava virada de costas na rua, que é o sentido que o ônibus vem. Nisso que eu estava virada de costas, os carros passando, buzinando, e eu vi que tinha uma moto parada atrás de mim, mas achei que a moto estava quebrada. Daqui a pouco passou um carro branco e ele buzinou com muita força e o motorista estava xingando indignado. Eu olhei para trás para verificar e vi que o motorista da moto estava olhando diretamente para mim. Quando eu baixei os olhos, eu vi que ele estava com as partes dele expostas, acariciando com a mão, olhando para mim. Você viu a reportagem ontem no Cidade Alerta? Vi. É o mesmo cara que a gente mostrou nas imagens? Não posso confirmar que é o mesmo cara, porque estava de moto, mas a aparência física é semelhante. Ontem nós dissemos no programa que algumas vítimas têm notado que ele se apresenta com vários veículos e dessa vez de uma motocicleta. Você tem as características dessa moto? Tenho. É uma moto preta. É um modelo comum, só que ela é um pouco mais alta do que o normal. A placa eu também tenho. Inclusive, você já repassou essas informações à polícia? Sim, a polícia está atrás do rapaz. No momento em que ele fugiu, né, que ele saiu, porque chegou outras pessoas no ponto, a polícia já estava mandando uma viatura porque tinha uma por perto. É algo que não tem explicações uma pessoa perder a noção da decência, simplesmente se expor dessa forma na rua. Para nós, mulheres, é terrível. Ah, é uma indecência. É uma indecência. Até no meio da rua. Aquilo, a gente sempre tem que repetir aqui. Dentro de casa tá difícil. Uma mulher apanhando a cada 13... Uma mulher morta a cada 13 horas, né? Mas uma mulher apanhando a cada 2 minutos no Brasil. Essa é a média. Apanhando. Vai pra rua, tem tarado. É uma cultura esquisita, né? De homens querendo serem maiores, melhores que as mulheres, achando que elas são objetos. O que é isso, rapaz? O que é isso? Nasceu de uma mãe, não foi de uma chocadeira. O mínimo que você tem que fazer é respeitar uma mulher. Pelo amor de Deus. A polícia está investigando, vai trazer tudo pra gente nos próximos dias aí. Nós vamos saber quem é tarado, quem não é, quem fez e quem não fez. E vamos continuar cobrando.